Boa noite. Obrigado por você estar acompanhando aqui o canal do YouTube História de Santa Cruz. Nesta sexta-feira, dia 6 de junho de 2025, já aproveitando para mandar aí para você um grande abraço e desejando um feliz final de semana, um ótimo, um excelente final de semana. O jornal O País circulou entre o final da monarquia e o início da República. Era um dos grandes jornais daquela época, considerado o jornal de maior circulação, de maior leitura em toda a América Latina, o jornal O País. E dentro das edições do jornal O País tem muitas notas, muitos textos sobre Santa Cruz. Um desses textos eu achei interessante, que é Santa Cruz. É um texto, o título é Santa Cruz, letras em caixa alta, e foi publicado no dia 28 de junho de 1690. Por isso que eu coloquei aqui nessa apresentação o título Santa Cruz em 1890. Então foi um texto publicado no jornal O País. Canal do YouTube História de Santa Cruz, 6 de junho de 2025. Santa Cruz. O importante curato de Santa Cruz, que pertence às freguesias suburbanas, dista da capital federal pouco mais de 11 léguas e é limitado pelas freguesias do Campo Grande e de Guaratiba, ao sul, e pela vila de Itaguaí, ao norte, sendo este o lugar que faz divisa com o estado do Rio. As freguesias correspondiam mais ou menos o que hoje nós chamamos de regiões administrativas. Agora, diferentemente das demais freguesias, por exemplo, freguesia de Nossa Senhora do Desterro de Campo Grande, as freguesias, no caso de Santa Cruz, a denominação era curato, que era uma denominação ligada à parte religiosa. Aqui está fazendo uma referência, pouco mais de 11 léguas. Cada légua tem aproximadamente 6.600 metros, ou seja, a distância de Santa Cruz até o centro da corte, digamos até o Paço Imperial, que seria o centro, corresponderia a 72 quilômetros. Dependendo do historiador que escreve ou do viajante, há um certo exagero em relação a essa quilometragem, mas então seria mais ou menos 11 léguas. Inclusive os marcos que nós temos espalhados pelo Rio de Janeiro, ao todo eram 11 marcos, quer dizer, correspondente a 11 léguas. O marco 11 fica no caso em Santa Cruz. Os demais marcos, alguns deles já desapareceram. Em 1867, era Santa Cruz uma verdadeira fazenda de escravos, dos quais uns pertenciam ao imperador destronado e outros eram das fazendas do Piaí, Curral Falso e Nossa Senhora da Glória. Aqui, quando ele coloca aqui o texto, esse texto não tem assinatura, não aparece o autor. Provavelmente algum jornalista do próprio O País que escreveu. Mas que escreve aqui o imperador destronado é porque nós estamos falando em 1890. Em 1890, a República tinha sido proclamada em 15 de novembro de 1889. Então, talvez menos de um ano antes da proclamação da República. Então, aqui falando sobre uma verdadeira fazenda de escravos, e nós temos aqui a designação do Curral Falso. Eu peguei uma foto, já fiz uma postagem, já coloquei essa foto, mostrando atualmente o Curral Falso. Claro que em 1867 o Curral Falso não era assim. Nós estamos aqui diante de uma quantidade imensa de imóveis, de casas, de lojas, não é? E na postagem eu aproveitei para colocar a indicação aqui, o caminho dos Jesuítas, que é a Estrada Imperial de Santa Cruz, que atualmente é a Rua Felipe Cardoso, o caminho
dos jesuítas no sentido da Estrada Imperial de Santa Cruz, atualmente é a Avenida Cesário de Melo, seguindo para a antiga freguesia de Nossa Senhora do Desterro de Campo Grande, atual Campo Grande. E aqui à esquerda, na parte de baixo, caminho do povoado de Sepetiba, que é a atual estrada de Sepetiba, e caminho da Pedra de Guaratiba, que era a antiga fazenda do Carmo, fazenda dos padres carmelitas, né? Então, o Curral Falso, pela própria indicação que eu mostrei aqui, era um local importantíssimo, porque fazia ligação com todos os principais pontos. Então era um ponto central. Foi aqui que o Cristóvão Monteiro, quando recebeu a doação da parte da data de terra, não foi totalmente a Seis Marias. Seis Maria ele foi compondo depois. Mas então o Cristóvão Monteiro, quando recebeu a terra, ele veio morar exatamente aqui nas proximidades do Curral Falso. E inclusive mandou construir uma pequena ermida, uma capela onde fica hoje, ali mais ou menos onde fica a capela de Nossa Senhora da Glória. Não havia trem para cá, para lá, quer dizer, para Santa Cruz, né? E o viajante ou tinha de lançar mão dos velhos carros do Pedrosa a 12 réis por cabeça, ou tinha de alugar um animal por 20 mil réis por cabeça. Quer dizer, 12 mil réis por cabeça, no caso dos velhos carros do Pedrosa, o Pedrosa era um empreiteiro, um empresário que fazia aluguel que fazia transporte, né? Ou então alugar um animal, 20 réis. O ramal ferroviário para Santa Cruz foi inaugurado em 1887. Antes da implantação do ramal ferroviário, o deslocamento, bem antes, era a pé ou a cavalo, mas posteriormente, já em 1816, é que vai ser inaugurada uma linha de diligências. Agora, há um texto aqui exagerado, né? Os assaltos, os roubos e as mortes eram em grande escala, encontrando-se muitas cruzes levantadas à beira dos caminhos, cada uma indicava um assassinato. Pelas pesquisas que eu andei fazendo, existia realmente casos de crimes, de roubos, de assaltos, isso aí tudo sempre houve. Mas não de uma forma tão exagerada como está se colocado aqui. Roubos e mortes eram em grande escala. Não era em grande escala. Não era em grande escala. Pelas pesquisas que eu faço, assim, eram casos, digamos assim, compreensíveis para a época, né? Tem aqui a foto da estação do Curato de Santa Cruz, de 1885, porque quando ele escreve aqui, ele faz a referência, em 1867, não existia ainda a estrada de ferro, mas em 1885 e 1890 já havia, né? Já existia. Viam-se ali todos os costumes da costa da África, notando-se, entretanto, que o povo era muito religioso. Por isto fazia-se duas grandes festas, a festa de Reis e a da Conceição, quer dizer, Nossa Senhora da Conceição. Cada uma delas um verdadeiro carnaval fora do tempo. Sobre essas questões destas festas, eu gostaria de lembrar o texto do José de Saldanha da Gama, da Imperial Fazenda de Santa Cruz, que o José de Saldanha da Gama, quando ele escreve a história da Imperial Fazenda de Santa Cruz, ele fala das festas religiosas, que realmente naquela época existiam muitas festas, muitos feriados religiosos. E quando havia essas festas, os escravizados, os superintendentes, costumavam liberar os escravizados uma parte da noite para que eles também comemorassem as suas próprias raízes culturais, fizessem as suas danças. Havia uma certa miscigenação, uma aculturação, porque havia a participação deles nas missas, nas cerimônias religiosas, nas procissões e tudo, inclusive com irmandades, como a forma já tivemos a oportunidade de falar aqui, mas havia também a parte da própria manifestação afrocultural deles, né?
Ainda há ali quem se lembre de uma festa de reis realizada no dia 6 de janeiro de 1868, em que as mulheres cobertas de rendas de preço, de saias curtas e de trufas na cabeça, empunhando machetes, chocalhos, violas, pandeiros e pratos de louça, cantavam e dançavam, divertindo os espectadores com o boi, o cavalo e quejandas brincadeiras à imitação do que ainda hoje se faz na Bahia. Quando a dança estava deveras animada, todos abriam alas para dar passagem ao boi, que entrava triunfante e ia para o meio do círculo que então se formava. Era tipo da brincadeira do boi bumbá. A verdade é que no folclore brasileiro, nas tradições brasileiras, existem muitas festas que têm como figura, como personagem principal, o boi. Então aqui tem uma foto do reisado do mestre Dedé, de Luna, Folia de Reis em Crato, Ceará, janeiro de 2015. Autor Loba Tauta, imagem recortada. Então, para dar uma ideia mais ou menos como é que seriam essas festas em Santa Cruz, e com essas danças, essas roupas coloridas. Não obstante a ignorância comum daquela gente, ouvia-se nestas ocasiões quadras, cuja agradável singeleza ainda hoje bastaria para impressionar a quem quer que as escutasse. Dizia uma mulher vestida de rainha de manto e coroa: se a saudade fosse viva, fosse moça e fosse bela, eu deixaria esta vida para casar-me com ela. Respondia logo um dos violeiros, porque os havia e muito bons. Valha-me Nossa Senhora Santana Mãe de Maria, na boca de quem não presta, quem é bom não tem valia. Eram as cantigas, né? Que se cantava naquela época, os repentistas, e que nas festas animavam. E aqui vocês estão vendo que também em Santa Cruz havia isso. E assim por diante. Isso, porém, acabou. Veio a lei do ventre livre em 1871, o que foi um verdadeiro golpe naqueles costumes. O trem de ferro rompeu de Sapopemba e foi até o Curato. Novo golpe, apareceram os bondes de Sepitiba e Itaguaí, ainda outro golpe. Em 1880, surgiu o matadouro público e com ele vieram outros costumes que mudaram rapidamente aqueles rudes, mais saudosos divertimentos. Depois apareceu a lei de 13 de maio, o ponto final de todos os martírios de um povo que, não obstante escravo, esquecia todos os sofrimentos. Aí tem duas fotos aqui, a foto de cima é o bondinho de Sepetiba e a foto de baixo é o bonde de Itaguaí. Santa Cruz em 1890. Hoje, o que é o Curato de Santa Cruz? O texto é de 1890, não vamos esquecer, né? Uma parte dos subúrbios que tem 4 léguas em quadro e uma população de 11.600 almas, quer dizer, a população de Santa Cruz em 1890 eram de 11.600 pessoas, né? Possui 3 povoados importantes: Curato, Matadouro e Sepetiba. Quer dizer, no caso, o Curato era considerado a parte central. O Matadouro, porque na época já estava funcionando o Matadouro, então ali começou a haver uma concentração de casas e realmente começou a haver um pequeno povoado. E Sepetiba, que já existia há algum tempo. Tem ruas bastante largas e muitos prédios nobres, notando-se, entre outros, o grande palácio do ex-imperador, a escola mista, o palacete do Barão de Taquara, o matadouro, o posto policial, a estação da Estrada de Ferro Central, o quartel do 5º Regimento de Artilharia, a capela de Nossa Senhora das Dores, o cemitério, a caixa d'água, a fazenda de Nossa Senhora da Glória e um importante comércio de tudo quanto pôde ser necessário.
O curato foi em tempo uma parte da freguesia de Guaratiba, sendo desmembrado em 1834. Há nele muita fartura de água potável e grandes invernadas, mas também há, infelizmente, um mal que muito persegue a população, a febre palustre, com caráter pernicioso. Tem o curato os seguintes lugares: Areia Branca, Boa Vista, Caianga, Cantagalo, Curral Falso, Maranhão, Nossa Senhora da Glória, Piaí, Sepetiba e outros. Eu coloquei duas fotos da Rua Felipe Cardoso, que está fazendo referência aqui à Rua Felipe Cardoso, mas são fotos da década de 60, porque eu não tenho foto de 1890. Mas é importante, achei importante esse texto, porque dá uma visão geral, embora com um certo preconceito em relação aos escravizados, né? Porque tratando como se os escravizados tivessem sofrendo golpe, né, pelas leis que foram promulgadas, que foram decretadas em seu benefício. É claro que a parte da tradição cultural deixou de ser praticada, mas isso não quer dizer que tenha sido um golpe, porque eu acho que foi importante cada uma dessas leis, embora atendendo de forma assim muito reduzida, né, determinados grupos, mas de certa forma trouxe algum benefício para esses pequenos grupos. No caso da lei do sexagenário, de 1885, a chamada Lei do Ventre Livre, que é de 1871, e posteriormente, já em 1888, a Lei Áurea. Então é isso, nós estamos aqui encerrando nesta sexta-feira essa apresentação do jornal O País, Santa Cruz, em 1890, que foi um texto publicado no dia 28 de junho de 1890, aqui no canal do YouTube História de Santa Cruz, 6 de junho de 2025. Um grande abraço para você e até uma próxima oportunidade.